Fala galera do canal WWE em geral, aqui é o Zezo trazendo pra vocês mais um vídeo. E galera, vamos conversar um pouquinho aqui ainda sobre essa onda de demissões que vem acontecendo na WWE aí. Eu já fiz um vídeo falando sobre quase todas as demissões que tiveram, é que não para de sair mais nomes, então talvez não esteja 100% atualizado. O fato é que inclusive eu já vou estar fazendo um vídeo aí em breve se sair mais demissões para contar quais foram, né? Está sendo relatado que devem ocorrer mais demissões sim, além daquelas um monte de demissões que houveram. Eu já fiz um vídeo sobre isso, se você ainda não viu, vai lá ver para você saber certinho cada detalhe de cada saída. Só que além disso também, eu vou deixar as imagens aqui dos demitidos na tela, né? Então se você não sabe quais foram eles, pode você aqui ir relembrando caso você já viu e também vendo quais foram caso você ainda não saiba. Mas lá tá melhor explicado, só para deixar claro. O que eu quero conversar aqui, na verdade, é toda a repercussão dessas demissões, né? Porque muita gente acabou ficando um pouco preocupado, espantado, chocado, e ficou sem entender o que estava acontecendo de fato. Eu cheguei a dar uma pequena explicação no começo do vídeo lá das demissões, mas nem todo mundo viu, né? Alguns pularam e tal, e tudo bem. Mas fica aqui esse vídeo então para poder a gente conversar melhor sobre isso, né? Por que a WWE tá fazendo isso? É o seguinte, galera, a ideia não é só essa questão de demissões, é corte de gastos em muitas coisas. Mudança de local de gravação, mudança do local de administração, redução de salário da galera lá da equipe mais de alto escalão da administração. E aí isso deve influenciar também do salário, por exemplo, de nomes como o do Triple H, de nomes como o da Stephanie, o Shane, o Vince, o Kevin e dentre outros lá. Nomes executivos e também lutadores, né? Os lutadores da WWE também deverão passar por uma redução salarial. Então Seth Rollins, Kevin Owens, Randy Orton, esses caras assim também deverão passar por uma redução salarial. E claro que sobrou também para demissões, né? É uma coisa que vai acontecendo com todas as empresas assim do mundo praticamente. Várias pessoas estão perdendo emprego, várias empresas estão demitindo alguns funcionários justamente por conta dessa pandemia que está acontecendo, né? E aí elas acabam tendo que ficar paradas, estão perdendo muito dinheiro, estão tendo alguns prejuízos, e aí então acaba tendo que sobrar para os funcionários, porque ela não conseguiria pagar, não conseguiria fechar no azul, né? Como a gente gosta de dizer, e acabaria fechando no vermelho se não fizesse corte de gastos. Ou talvez não seja nem a questão de pensar em uma falência, pensar em fechar no vermelho, e sim pensar em ainda conseguir ter lucro. Então, para conseguir ainda ter lucro, para conseguir ainda ter algum benefício durante essa pandemia que talvez dure um bom tempo, mais do que já está durando, aí eles pensam em algumas estratégias para isso, e essas estratégias poderiam envolver cortes de alguns lutadores, né? E nesse caso a WWE optou por essa estratégia de tirar alguns ali que ela não estava utilizando tanto. Com algumas exceções, claro, de um ou outro ali que estava utilizando sim. Sarah Logan, por exemplo, era bastante utilizado. O The Club ali, né? O Gallows e o Anderson também estavam sendo utilizados. Mas a ideia é essa. A WWE não demitiu ninguém porque quis exatamente. Está sendo relatado ainda que a WWE também fez um acordo com a maioria deles. Então não saíram de graça, eles devem receber aí alguma multinha, né? Seja agora ou seja parcelado, sabe? A gente vai pagando mensalmente, algo assim. Então ninguém ali saiu exatamente com o desespero de que nos próximos meses não vai ter dinheiro. O que está sendo relatado é que, sei lá, pelo menos pelos 3 meses após essa demissão, eles deverão estar de boa. E até lá, aí eles acabam tendo que procurar alguma coisa para fazer ali. Então a ideia é mais ou menos essa. Me surpreendeu a saída do Mike Chioda, né? O cara tava desde 1989 na WWE, né? Então, pô, mais de 30 anos na WWE. Só que eu acho, isso não é informação, isso é um palpite. Eu acho que eles podem ter feito algum acordo com ele, sabe? Tipo, fala assim: olha, você está no grupo de risco, então vamos fazer o seguinte: a gente te libera, que a gente precisa cortar gastos. Quando passar essa pandemia, você volta, porque se você continua aqui, a gente vai estar tendo gasto e vai estar ao mesmo tempo você com risco de se contaminar e contaminar os outros. Você está no grupo de risco, você pode acabar
tipo, tendo algum problema, assim. Então é melhor você ficar longe, entrar em quarentena e quando isso passar você volta. Eu acho que pode ser algo assim, sabe? Eu tô pensando aqui, super otimista que a WWE possa ter feito isso, porque pra mim não faz sentido, sabe? Tipo, o cara mais de 30 anos na WWE, ela vai demitir o cara. Óbvio que não é porque ela quer. Óbvio que ela não é porque ela quer. Porque o cara não ficaria mais de 30 anos na WWE e a WWE simplesmente iria querer demitir o cara. Não. Se ficou todo esse tempo, ela nunca teve intenção de fazer isso. É justamente por causa de uma pandemia. Só que aí que tá, rolou essa pandemia, muita gente poderia dizer, pô, quando a WWE pode ter prejuízos financeiros e precisa cortar algum juiz, provavelmente ela poderia cortar alguém de baixo clero, algum juiz mais novato. Se ela não cortou o mais novato e cortou o Mike Oda, pra mim pode ser justamente porque essa crise vem de uma pandemia onde o Mike Oda está entre o grupo de risco e os demais juízes não, né? Então, eu acho que pode ter sido essa a grande explicação. Então, vamos ver no futuro. Pode ser que esse tipo de acordo possa ter acontecido com vários outros lutadores, na verdade, né? Pode ser aí que alguns deles também já entraram nesse acordo, tipo, não, beleza, eu consigo segurar até ano que vem aí, eu vejo o que eu faço, e depois, quando passar essa crise, vocês me contratam de novo, vocês me chamam de novo, né? Porque pode ser a estratégia de alguns. O caso do Rusev, ele já estava querendo sair, a WWE não estava acertando uma renovação com ele, então eu acho que é um caso que não vai rolar mesmo. Agora basta saber qual é o futuro da Lana, né? Outros nomes ali também já não estavam querendo ficar na WWE. O Mike Kanellis, por exemplo, já queria sair faz um tempo, então é outro que também vai aproveitar agora. O Eric Young, eu acho que também deve aproveitar para ir para onde ele quiser agora. Isso se as outras empresas puderem contratar, porque não é barato, né? É como eu disse no outro vídeo. O menor salário era o do Kurt Hawkins ganhando 250 mil dólares. Que empresa hoje, no meio dessa crise, sabe? No meio de uma crise, vai arriscar pagar mais de 200 mil, por exemplo, por algum desses lutadores ali? Que eu tô falando do Kurt Hawkins, que era o menor salário, mas e o salário dos demais ali, que poderia ser mais alto, inclusive? Poderia ser 300 mil, 400 mil, né? 250 mil já é um valor alto, mas imagina os caras que ganham um pouquinho mais que isso. Então, que empresa que vai querer investir nisso? Aí você vai dizer, pô, mas eles não vão oferecer o mesmo que a WWE, mas vão oferecer uma quantidade ali que os caras vão acabar aceitando para não ficar sem nada. Exatamente. Mas ainda assim, né, para quem ganhava 250 mil, vai aceitar o quê? Vai aceitar agora talvez metade. Né? Se o cara realmente estiver muito precisando, aí eu acho que ele aceitaria, sei lá, uns 50 mil. Isso eu tô somando valores anuais, tá? Que os salários da WWE são medidos anuais, assim, somando tudo que o cara liquidou no ano. Mas mensalmente aí já é mais difícil distribuir. Tem mês que o cara pode ganhar mais do que o outro, até pela questão da Arábia Saudita. Então, não é fácil, né? Todo mundo que vai conseguir se empregar. Não é tão simples assim. Não é que vai chegar uma empresa e vai pegar geral. Não é simples. Até eles estão ali com cautela, porque vai gastar agora em novos superstars. Vai pegar um ou outro, claro, não vão desperdiçar essa oportunidade, mas não vai pegar todo mundo, né? Então, é uma situação complicada, não é muito simplesinho de se resolver. Falando sobre a Arábia Saudita, inclusive, eu vi até uma lacrada, né? Uma lacrada que foi até bem respondida, inclusive. Eu vi lá, cara, mano, eu vi lá, na hora eu comecei a rir, né? Colocaram lá que provavelmente essas economias que a WWE vai ter agora com essas demissões vão ser de cerca de 4 milhões de dólares, né, anuais. 4 milhões de dólares foi o valor que o Goldberg recebeu pra lutar na Arábia Saudita, lá no Super Showdown, né? Então, tipo, querendo dizer assim, gasta 4 milhões com o Goldberg, mas demite os lutadores pra economizar 4 milhões. Tipo, é muita desonestidade isso, né, cara? Ou é muita burrice também. Que foi até bem respondido lá que eu vi depois. Porque o cara falou, bom, mas qual desses que foi demitido geraria o retorno que o Goldberg gera? Venderia o que o Goldberg vende? Lotaria uma arena que o Goldberg lota, né? Qual desses? O Kurt Angle não vale, tá? O Kurt Angle ele foi demitido com outra função, nem era lutador. Mas desses aí, ó, desses nomes aí, talvez o Rusev, na época do Rusev Day lá, que vendia muita merchandise. Muito em função do English, inclusive, né? Mas tirando aquele período dele ali, né? Que até aquele período não se compara com Goldberg. Nenhum desses, de fato, né? Até se somar alguns nomes ali, não dá o resultado que o Goldberg dá. E o que eu acho desonesto nessa história toda não é comparar a questão de quem vende mais, quem gera mais audiência, quem gera mais retorno. É que, cara,
uma coisa é o que aconteceu antes da pandemia, outra é o que aconteceu depois, sabe? Pagaram no Super Showdown pro Goldberg porque eles podiam pagar aquilo pro Goldberg, porque a Arábia Saudita paga bem pra eles. Não tinha crise, tá ligado? Não tinha nada disso. Se tivesse em crise na época, eles nem show na Arábia Saudita provavelmente fariam. Né? Então, óbvio que eles não iam gastar aquilo se eles soubessem, mas ninguém vai prever o futuro. Agora a WWE é culpada por uma pandemia. Agora eles são culpados por um vírus chinês. Tipo, não tem culpa, cara. Que culpa os caras. Quem vai prever uma coisa dessa, né? Eu já vi gente falando, mas se o Vince não gastasse com a XFL, puta que pariu, velho. O cara aí falou que vai voltar com a XFL em 2018, eu lembro disso, 2 anos atrás. Que ele vinha com o projeto, 2018 ele já vem economizando. E outra, ele tirou do bolso dele, ele tirou o dinheiro dele, não tirou dinheiro de outras pessoas. Não, é dinheiro dele que ele tirou pra investir. E aí, ele tem culpa que surgiu a pandemia? Eu vi até um comentário, outro comentário besta lá, já faliu a XFL 2 vezes. Pô, uma vez. A primeira vez foi um desastre, mas a segunda nem começou a temporada. Que culpa o cara tem que teve uma pandemia, sabe? É isso que eu acho ridículo, né? O pessoal às vezes fala, você defende muito o Vince. Não é que eu defendo o Vince, eu acho ele realmente ultrapassado, acho que já tava na hora de ter aposentado a WWE. Só que os críticos dele são muito ridículos, cara. Eles conseguem misturar as coisas, conseguem jogar a culpa nele de coisa que não tem nada a ver, tá ligado? Então, pô, ele utilizou... É igual você, por exemplo, ter um negócio lá de... Você tem uma padaria, por exemplo. Você tem uma padaria... A padaria tá boa, tá famosa, tá gerando lucro pra você. E aí você vai e pega lá um dinheiro que tá sobrando, né, dos lucros lá da empresa. E você resolve abrir em outra região uma barraca de sorvete. Você fala, eu sempre quis ter uma barraca de sorvete, vou abrir uma barraquinha de sorvete. E aí acaba que acontece algum problema, né? Poderia ser uma própria pandemia mesmo. E aí, obviamente, não dá pra você dar sequência ali na sua barraca de sorvete e tem que fechar ela, né? Porque aí, aquele dinheiro que você investiu na barraca de sorvete já era, não serviu de nada, foi prejuízo pra você. E como essa crise tá surgindo, você também precisa fazer alguns cortes lá na padaria. Então você vai e acaba tendo que demitir um funcionário que tem lá, né? Pra poder fazer ali um dos cortes. Aí eu te pergunto, se tem a culpa então do funcionário ter sido demitido é porque você abriu uma barraquinha de sorvete antes de toda essa merda rolar, tá ligado? Antes de surgir uma crise, antes de surgir uma pandemia, sabe? A culpa é sua do funcionário ser demitido? Não, cara, tava sobrando, era um dia ali que tava de boa, você tava pagando os funcionários de boa e conseguiu ao mesmo tempo manter uma barraquinha de sorvete. Vem um negócio desse do nada, prejudica o seu negócio com a barraquinha e pra não prejudicar na padaria também, você acaba tendo que fazer cortes lá. Né? Então não é que, não, se você não tivesse gastado ali, você teria dinheiro pra... Não, cara, não existe isso. Como que o cara vai adivinhar? Como que o cara vai saber desse tipo de coisa, sabe? Não tem como prever o futuro. Todo mundo poderia fazer isso no lugar dele também, tá ligado? Inclusive tinha muita gente dizendo que seria uma boa, porque aí ele poderia focar na XFL e deixar a WWE nas mãos do Triple H ou da galera lá da equipe criativa, né? E sair um pouco disso, né? Então, para de querer lacrar nessas horas, cara. Tem a empatia pelos caras que estão sendo demitidos, mas não precisa lacrar, não precisa querer jogar a culpa em cima da WWE como se ela fosse a malvadona. Não, eu não tenho culpa pelo vírus. E não é a única que tá fazendo isso, cara. Infelizmente faz parte disso, tá ligado? O baixo clero acaba pagando por conta de uma tragédia dessa, né? E a gente torce para que eles se deem bem, torce para que muitos deles aí tenham conseguido um bom acerto, que eles consigam um emprego. Eles sendo demitidos agora, inclusive, uma oportunidade para eles conseguirem achar emprego o mais rápido possível, né? Quem sabe consigam se empregar o mais rápido possível. Claro que não vai ser fácil, como eu já falei. As próprias empresas independentes estão paradas, estão proibidas de realizar lá os shows. Então, mas a gente torce para que desde já eles consigam arranjar alguma coisa, né? Porque se demora mais, e aí a WWE avisa, não vai dar para pagar vocês, tá? Ia ser zoado. O Jean deu até uma ideia boa que seria talvez diminuir bastante o salário deles, né? Em vez de demitir. Então fala assim, vamos diminuir o salário de vocês, sei lá, 80%, mas pelo menos vocês vão ficar sem nada e vamos fazer um programa à parte, vamos fazer algum programa na WWE Network com vocês ali, dá pra gente formar um roster com vocês. É isso, ou se vocês não toparem, aí a gente pode fazer um acordo de demissão, uma das duas coisas, né? Então, seria uma alternativa, mas a WWE eu acho que acabou também fazendo uma demissão ali dos caras, até porque talvez não gera um grande retorno também pra ela. E é isso, cara, é isso. A WWE não está falindo, a WWE na verdade está fazendo justamente para não falir, tá? Se tivesse falindo,
estaria saindo nomes de alto escalão e não é isso que está acontecendo, então não precisa se preocupar, não precisa achar que vai sair seu superstar mega favorito e tal, não é o caso, né? Esse ano ela vai ter que meio que sobreviver ali dos contratos televisivos, tanto que ela tá tentando voltar a fazer os shows ao vivo, até conseguiu lá a liberação do governo. E de WWE Network, porque a própria merchandising não é todo mundo que vai estar investindo em mercadoria esse ano, né? Porque nessa pandemia o pessoal quer economizar grana, não vai ficar gastando grana com coisas de entretenimento, por exemplo. Então, inclusive quando eu falei lá que a questão de eles não cancelarem a WrestleMania não é porque assim é uma coisa simples, não é? Porque muita gente tava dizendo, é muito simples, só cancelar, só adiar. Cara, não é simples. Você não sabe quando vai acabar isso. E você não sabe dos prejuízos financeiros que a empresa vai ter. Você não sabe quantos nomes podem sair mais. Porque eu não sei quanto que a WWE ganhou de dinheiro na WrestleMania. Mas se ela cancela o adia, você pode ter certeza de uma coisa. Nesse momento ela teria menos. E com menos, provavelmente mais nomes ainda seriam demitidos. Inclusive, nomes de até alto escalão poderiam vazar. Então não é simples, cara. Não é simples. Eu vivia falando lá naquela época que a WWE não adiou ou cancelou a WrestleMania. Cara, não é tão assim fácil, sabe? Se fosse fácil já teriam feito. Não é assim que as coisas funcionam. Os negócios é complicado, cara. É muito complicado. Então o pessoal tenta pensar em alternativas assim que até parecem ideais ou bonitas, mas não tem alternativa bonita para esse tipo de situação. Ninguém prevê esse tipo de situação, né? Então é isso, cara. É isso. Espero que vocês tenham entendido. Deixa aí seu like, comenta sua opinião. Um abraço, até a próxima e fui!